Em uma vida desvirada, um homem de 50 anos, casado há 25 com sua esposa Karen, começa a suspeitar que sua vida familiar sólida e feliz está prestes a desmoronar. Quando a filha mais velha, Leia, volta a morar com eles após a faculdade, mudanças sutis, mas inquietantes, começam a acontecer. Karen se comporta de forma estranha, se afastando do marido, agindo de maneira secreta e até viajando para o México com Leia, sem sequer discutir a possibilidade de eles se juntar. Minha filha fez lavagem cerebral na minha esposa para ela ficar jovem de novo e acho que ela está me traindo. Oi Reddit, isso não é como imaginei que minha vida seria. Tenho 50 anos, sou casado com minha esposa de 47 anos e estamos juntos há 25 anos. Temos 2 filhos, ambos na faixa dos 20 anos e sempre achei que éramos uma família sólida. No entanto, ultimamente tudo parece ter sido virado de cabeça para baixo e não consigo tirar da cabeça essa sensação incômoda de que minha esposa está me traindo com a ajuda da nossa filha. Tudo começou cerca de 6 meses atrás, quando minha filha mais velha, Lia, de 24 anos, voltou a morar conosco após terminar a pós-graduação. Fiquei feliz por tê-la em casa novamente, pelo menos no começo. Ela sempre foi muito próxima da mãe, e achei que seria bom para elas passarem mais tempo juntas, mas quase imediatamente as coisas começaram a parecer estranhas. Minha esposa, Karen, começou a agir de forma diferente, usando roupas que não combinam com sua idade, passando muito mais tempo no celular e saindo com Leia para lugares que ela normalmente não frequentaria, como clubes da moda e noites das garotas. No início, achei que Lia estava apenas trazendo o lado divertido de Karen à tona, mas então a atitude de Karen mudou completamente. Ela começou a faltar nos jantares em família, inventar desculpas para evitar passar tempo comigo e a ser extremamente secreta sobre sua agenda. Ela até viajou por uma semana com Lia para o México sem nem me perguntar se eu queria ir junto. De repente, parecia que eu era um estranho no meu próprio casamento. O ponto de virada aconteceu há 2 semanas, quando Karen chegou tarde em casa depois de supostamente ter saído para fazer compras com Lia. Ela entrou vestindo saltos que eu nunca tinha visto antes e um vestido que parecia algo que minha filha compraria. Ela nem sequer disse oi, apenas subiu direto para o quarto e trancou a porta. Leia estava mais comunicativa, mas parecia estranhamente defensiva quando perguntei o que elas haviam feito naquela noite. Eu não consegui dormir, comecei a pensar em todas as pequenas coisas estranhas que estavam acontecendo. As roupas, as desculpas, a súbita energia na atitude de Karen. Não consegui mais ignorar a conclusão óbvia. Acho que Karen está saindo com outra pessoa e acho que Lia sabe disso. Na verdade, ela pode até estar incentivando. Só a ideia já me deixa enjoado. Passei toda a minha vida adulta tentando ser o melhor marido e pai possível. Trabalhei longas horas para que Karen pudesse ficar em casa quando as crianças eram pequenas. Nunca fui infiel, nem dei a ela qualquer motivo para duvidar de mim. E agora isso. Eu não quero acreditar, mas também não consigo ignorar como Leia está agindo. Ela sempre foi extremamente leal à mãe, mas agora parece que está ativamente escondendo segredos de mim. Elas cochicham entre si e param de conversar sempre que eu entro no cômodo e às vezes as pego trocando olhares cúmplices, como se eu fosse a piada de algum segredo interno. Tentei abordar Karen ontem à noite de forma casual, dizendo algo como: "Você e Leia têm passado muito tempo juntas ultimamente. O que está acontecendo?" Ela riu e respondeu: "O quê? Você está com ciúmes da sua própria filha", e descartou a conversa como se não fosse nada, mas não pareceu nada. Pareceu um aviso para eu parar de fazer perguntas. Agora estou preso. Devo confrontá-la diretamente e arriscar acabar com o casamento se eu estiver errado? Ou devo esperar e tentar reunir mais provas? E quanto a Leia? Se ela realmente está ajudando a mãe a me trair, como começo a lidar com isso? Sinto que estou perdendo o controle de tudo o que achava que sabia sobre minha família e não sei o que fazer. Atualização 1. Eu não estava planejando atualizar tão rapidamente, mas as coisas pioraram muito. Depois do meu último post, decidi que não podia simplesmente ficar parado esperando mais sinais. Precisava saber o que estava acontecendo. Não confrontei Karen diretamente, mas comecei a prestar mais atenção ao comportamento dela e ao de Leia também. O que descobri só confirmou meus piores medos. Alguns dias atrás, Karen saiu dizendo que iria para uma aula de yoga, mas algo parecia errado. Ela nunca foi muito fã de yoga e geralmente vai a uma academia mais próxima de casa. Então, por que estava tão arrumada usando um perfume que não sentia nela há anos? Não fazia sentido. Disse a ela que tinha algumas ligações
ligações de trabalho para atender e fiquei em casa, mas assim que ela saiu, entrei no carro e a segui. Como suspeitava, ela não estava indo para a aula de yoga. Ela dirigiu até um bar moderno do outro lado da cidade, um que Leah já havia mencionado uma vez. Estacionei a uma quadra de distância e esperei para ver o que ela faria. Cerca de 15 minutos depois, ela entrou, não sozinha, mas com um cara que parecia ter acabado de sair da faculdade. Ele era alto, bronzeado e vestido como alguém de uma página de influenciador no TikTok. E o pior de tudo, ele não conseguia tirar as mãos dela. Ele sussurrou no ouvido dela, colocou a mão na parte inferior das costas e entraram no bar juntos. Ela não resistiu. Na verdade, estava rindo e jogando o cabelo como uma adolescente no primeiro encontro. Foi revoltante de assistir. Esperei no carro até ela voltar. Quando chegou em casa, perguntei como tinha sido a aula de yoga. Ela respondeu tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, dizendo que foi relaxante e que precisava desestressar. Foi como assistir a alguém encenar uma peça ensaiada. Conheço Karen há 25 anos. Sei quando ela está mentindo, mas a audácia dela de agir como se nada estivesse errado fez meu sangue ferver. Continuei coletando provas, incluindo mensagens dela e de Leah, e agora estou em contato com um advogado. Este casamento pode estar caminhando para o fim, mas não vou sair de mãos vazias. O assunto mais tarde naquela noite eu os ouvi conversando no quarto da Karen. Não consegui entender tudo, mas percebi o suficiente para saber que estavam discutindo sobre um assunto. Karen mencionou algo sobre como isso poderia acabar explodindo na nossa cara, e Leah respondeu: só se o papai descobrir. Eu fiquei parado no corredor com o coração disparado, percebendo que eles nem me viam como uma ameaça, acham que eu sou ingênuo, mas aqui está a questão, eles estão errados. Eu venho montando meu plano peça por peça e agora está quase pronto. Depois de conversar com o meu advogado, comecei a separar nossas finanças, transferi a maior parte das minhas economias para uma conta nova, da qual Karen não tem acesso, e garanti que todas as nossas contas conjuntas fossem congeladas até novo aviso. Também comecei a documentar tudo, capturas de tela, fotos, até mesmo as conversas que ouvi por acaso. Meu advogado disse que isso vai me ajudar se as coisas forem para o tribunal. O que é ainda mais irritante é o quanto Karen tem mentido descaradamente na minha cara. Ontem ela me disse que tinha um jantar de trabalho para ir, mas quando perguntei casualmente o nome do chefe dela, ela não conseguiu nem inventar um. Ela gaguejou por um momento e então disse: você não o conheceria, antes de mudar de assunto. É quase insultante o esforço que ela está fazendo para encobrir suas ações. Ela está tão confiante de que eu simplesmente vou aceitar qualquer história que ela me contar. Também conversei com minha filha mais nova, Mia, que tem 21 anos e mora sozinha. Eu ainda não a envolvi nessa bagunça, mas precisava saber se ela percebeu algo. Quando perguntei se Karen ou Leah estavam agindo de forma diferente, ela hesitou antes de responder. Leah sempre foi a favorita da mamãe. Eu não ficaria surpresa se elas estivessem escondendo algo. Isso me atingiu profundamente. Eu não queria envolver Mia nisso, mas parecia uma confirmação do que eu já sabia. Karen e Leah formaram algum tipo de aliança distorcida e eu estou de fora, assistindo tudo. A parte mais difícil de tudo isso tem sido manter a compostura. Toda vez que Karen entra na sala, sinto uma onda de raiva difícil de controlar. Toda vez que Leah olha para mim como se eu fosse um idiota, tenho que me lembrar de que explodir não vai resolver nada, mas está ficando cada vez mais difícil manter a calma. Aqui está o ponto em que as coisas tomaram um rumo inesperado. Recebi uma ligação de uma colega de trabalho de Karen. Era uma mulher que eu já encontrei algumas vezes em eventos da empresa e ela parecia nervosa. Ela me contou que ouviu alguns boatos sobre Karen e um cara mais jovem que ela tem levado para todos os lados. Aparentemente, isso se tornou uma piada recorrente no escritório de Karen, como se ela estivesse passando por uma crise de meia-idade e agindo como se fosse uma das estagiárias. Ela não me deu muitos detalhes, mas foi o suficiente para confirmar que o caso de Karen não é mais uma coisa privada. Está público o suficiente para que as pessoas falem disso nas costas dela. Não sei o que é mais humilhante, o fato de ela estar fazendo isso ou o fato de todo mundo parecer saber, exceto eu, mas se Karen quer agir como se estivesse vivendo uma segunda adolescência, ela está prestes a levar um baita susto. Agora estou focado em manter a cabeça baixa e seguir o plano. Meu advogado diz que estou fazendo tudo certo até agora e, quando tivermos provas suficientes, vamos seguir com o pedido de divórcio. Mas não vou parar por aí. Se Karen e Leah querem reescrever as regras dessa família, tudo bem, eu também vou reescrevê-las. Comecei a procurar alguns velhos amigos e colegas, tentando construir uma vida fora dessa bagunça. Se Karen quer jogar fora 25 anos de casamento por causa de um garoto da faculdade, o problema é dela, mas eu não vou deixar ela ou Leah ditarem a narrativa. Também comecei a procurar contratar um detetive particular. Meu advogado sugeriu isso, dizendo que isso poderia fortalecer ainda mais o meu caso. Parece extremo, mas a essa altura, nada sobre essa situação é normal. Eu preciso de toda a vantagem que eu puder
quer obter, isso não acabou, nem de longe. Eles acham que têm a vantagem, mas não percebem que estou 10 passos à frente. Última atualização. Eu estava segurando essa atualização há alguns dias porque queria ter certeza de que tudo estava pronto antes de agir. Bem, o gatilho foi acionado e, deixa eu te contar, tem sido uma montanha-russa. Depois do meu último post, decidi contratar o detetive particular que meu advogado sugeriu. Parecia um passo drástico, mas eu sabia que precisava de provas concretas se quisesse terminar isso nos meus termos. Em uma semana, o detetive já tinha tudo o que eu precisava e muito mais. Fotos, carimbos de data e até recibos de estadias em hotéis que Karen e seu amante haviam feito. O nome do cara é Tyler. Aliás, ele tem 25 anos, é personal trainer e aparentemente adora exibir seus músculos no Instagram clássico. O detetive também descobriu algo que eu não estava preparado para saber. Leah não estava apenas apoiando o caso de Karen, ela estava ativamente envolvida. Um dos recibos mostrava que Leah tinha reservado um quarto de hotel para Karen e Tyler em seu próprio nome. Ela até fez um pagamento a Tyler pelo Venmo com uma mensagem que dizia, pelo seu tempo. Eu não sei o que isso significa e, sinceramente, não quero saber. Mas neste ponto está claro que Leah se juntou completamente a Karen e não há volta. Com todas essas informações, decidi que era hora de agir. Meu advogado e eu redigimos os papéis do divórcio e eles foram entregues a Karen há 2 dias. Eu me certifiquei de que tudo estivesse perfeitamente sincronizado. Queria que os papéis fossem entregues enquanto Karen e Leah estavam em uma de suas noites de garotas. De acordo com o detetive, elas estavam em um lounge descolado no centro da cidade. Só consigo imaginar a cara de Karen quando ela recebeu a notificação do advogado dela enquanto tomava coquetéis caros com sua parceira no crime. Quando Karen voltou para casa, ela nem tentou negar. Ela entrou, jogou a bolsa no balcão e disse: "Então você estava me espionando?" O tom dela não era de desculpas, era acusatório, como se eu estivesse errado. Eu disse a ela: "Você fez essa cama, Karen. Agora você vai deitar nela." Ela começou a chorar, claro, dizendo que nunca quis me machucar e que as coisas simplesmente saíram de controle, mas eu não aceitei. Eu disse que o tempo para desculpas já tinha passado. Leah não estava em casa quando tudo isso aconteceu, mas ela voltou na manhã seguinte e vamos dizer que a confrontação não foi muito melhor. Mostrei a ela as provas que eu tinha e, em vez de ficar envergonhada ou arrependida, ela se manteve firme. "Você nunca esteve lá para a mamãe", ela disse. "Tudo o que você se importava era com o trabalho." Esse comentário me atingiu como um tapa na cara. Eu passei toda a minha vida sustentando essa família, garantindo que tivessem tudo o que precisavam, e ouvir Leah desmerecer tudo isso como se não significasse nada foi irritante. Eu disse a Leah: "Se é assim que você se sente, talvez seja a hora de começar a se sustentar sozinha." Ela ficou chocada, como se nunca esperasse que eu fosse me posicionar contra ela. Eu deixei claro que ela é adulta agora, e se quiser ficar do lado de Karen, tem liberdade para isso, mas não será mais sob o meu teto. Eu não a expulsei na hora, mas deixei claro que o tempo dela aqui é limitado. Ela saiu furiosa, gritando que eu estava sendo irracional e destruindo a família, mas aqui está o problema. A família já estava destruída. Karen e Leah se encarregaram disso. Eu estou apenas limpando a bagunça que deixaram para trás. Quanto à minha filha mais nova, Mia, ela tem sido uma fonte surpreendente de apoio durante tudo isso. Depois que tudo veio à tona, eu sentei com ela e contei toda a história. Ela ficou horrorizada, não apenas com as ações de Karen, mas também com a participação de Leah. Ela me disse que sempre se sentiu a estranha no ninho, como se Karen e Leah estivessem em seu próprio mundinho, mas nunca imaginou que fosse tão longe. Ela até tem me ajudado a empacotar as coisas de Karen e levar para o armazenamento. Não sei o quanto isso significa para mim neste momento. Karen, por sua vez, está ficando com Leah por enquanto. Eu deixei claro que não quero ela mais na casa. O divórcio está seguindo rapidamente e meu advogado está confiante de que as coisas vão ficar a meu favor. Karen não tem muito a que se agarrar, especialmente com as provas que reunimos. Ela tentou entrar em contato algumas vezes, mas toda a conversa termina do mesmo jeito. Ela chorando e eu lembrando que essa é a escolha dela. Também comecei a fazer terapia. Eu não sabia se era a decisão certa no começo, mas depois de apenas algumas sessões já sinto a diferença. Falar com alguém que está completamente fora da situação tem me ajudado a processar muita raiva e traição que eu estava carregando. Também me ajudou a perceber que eu mereço algo melhor que isso, melhor que Karen, melhor que o egoísmo de Leah, melhor que a bagunça tóxica que minha família se tornou. Eu me reconectei com alguns velhos amigos, comecei a passar mais tempo com passatempos que eu costumava adorar e até reservei uma viagem solo para a Itália no mês que vem. Isso é algo que sempre quis fazer e pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou fazendo algo só para mim.